Olá, estamos aqui hoje com a nossa convidada pra lá de especial. Ela que é advogada e ela é colunista social também. Nós vamos contar aqui um pouco da história dela. Que a história dela era toda a vida, desde menina, desde muito novinha. Ela foi socialite na década de 90, que morava em Cuiabá. Quem não sabia, quem não conhecia ela, estava estampada em todas as páginas das colunas sociais, né? E hoje aqui eu estou com ela, que é a colunista social. Depois de um tempo ela virou colunista. Eu estou falando aqui de Ana Maria Bianchini, com quem eu tenho o prazer de falar hoje. Prazer Ana. é todo meu, Dalva. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui na sua bancada. E você? Um prazer bater esse papo com você, que a gente bate muitas vezes fora das câmeras. Sim, e é um prazer muito grande para saber um pouco da sua história, né? Como que foi essa coisa de lá e de cá. E aí eu quero começar, Ana Maria, te perguntando como é que foi a vinda sua com seus pais, né? Com os pais, são do interior de São Paulo. Isso. Quando que vocês vieram e por quê? O que que trouxe seu pai para Cuiabá? Então, Dalva, o meu pai, ele tá em Mato Grosso basicamente até antes de eu nascer. Eu sou de 68, não tenho problema com idade. Então, em 68, meu pai já estava aqui em Mato Grosso. Nós somos de Dracena, do interior de São Paulo. Os avós do meu pai vieram da Itália. O pai do meu pai já veio da Itália também. E eu sou a terceira geração de Bianchini no Brasil. E eles foram muitos filhos, eles se separaram pelo interior de São Paulo e o meu avô foi plantar café no interior, lá em Dracena. E eu vivi lá em Dracena com meu pai aqui e a gente lá, porque para quem está no interior de São Paulo, que é uma situação totalmente estruturada, né? Tem estrada para todos os lugares, você chega rápido em todos os lugares. Era muito difícil na cabeça da minha mãe vir para Mato Grosso quando meu pai levava 5 dias para chegar lá de carro, naquela época. Então, para vir do norte de Mato Grosso, que meu pai é colonizador, ele colonizou Marcelândia e Analândia do Norte, aqui no norte de Mato Grosso. Então, para ele chegar em Dracena saindo de carro à época, quando ele ainda não tinha avião, porque avião era um instrumento necessário, ele levava quase uma semana. Para voltar. Para voltar. Então, a gente tentou mudar para cá algumas vezes e a minha mãe não se adaptou. Aí voltamos. Mas quando foi no final dos anos 70, a gente veio em definitivo para Cuiabá. Então, eu tenho 56 anos, eu tenho praticamente quase 50 anos, 48 anos de Mato Grosso. Então, eu sou tenho os títulos de mato-grossense, né? Concedido pela Assembleia de cidadã, mas assim, a minha vida está aqui, a minha história está aqui. Certo. Ana, conta um pouquinho do seu pai, porque a gente sabe que seu pai foi um grande desbravador desse nosso estado, que você tem muito orgulho e é para ter mesmo, né? Que são 2 municípios. Isso. Que você tem um irmão que chama Marcelo e a cidade é homenagem a ele, que é a Exato. Marcelândia. Marcelândia. E o outro município que é homenagem a você. Né? Então, Dalva, meu pai, eu acho que ele foi o último desbravador, sabe, do Brasil. Ele foi o último colonizador, porque ele veio relativamente jovem, com 30 e poucos anos ele estava aqui, mas ele morreu com 61 anos. Muito jovem. Muito jovem. Ele morreu, já tem 25 anos, já tem 24 anos, ele morreu em 2001. Ele faleceu. Então, ele foi o último, eu acho, dessa leva. E que ano que foi, assim, que foi criado esse município, você lembra? Eu acho que ele foi declarado município, se não me engano, em 82. Tá, é o Marcelândia. É Marcelândia. Analândia do Norte Analândia. é distrito de Marcelândia, não é município. Certo. Então, é assim, tem o rio Manito Ciame Sul, que é um rio dentro da floresta amazônica, né? E de um lado do rio, que foi por onde o meu pai chegou. Meu pai chegou pelo rio. Ele tinha uns documentos e ele veio pelo rio para chegar ali onde vamos dizer que estava marcado. Tanto que a colonizadora do meu pai se chamava Maicá. Porque os peões, entre aspas, naquela época diziam, vamos Maicá, vamos Maicá. E aí era Maicá com K, o nome da colonizadora. Então, de um lado é a Marcelândia, do outro lado é a Analândia. Durante muitos anos foram as balsas do meu pai que fizeram esse trajeto. Olha que maravilha. E a gente tem fotos dele aí para mostrar com a sua bisavó, se não me engano, Isso, Ana. exatamente. A avó dele é lá, exatamente a cópia deles. E é muito engraçado porque são 3 gerações idênticas. Aí tem a minha foto também, que é exatamente igual à minha bisnona. Igual. Essa é a minha bisa Noêmia, que veio da Itália também. E é a avó do meu pai. E exatamente os dois são iguais, a mãe do meu avô Pedro.
E lá em Marcelândia tudo tem um nome. A escola chama Pedro Bianchini, que é o nome do pai dele. E depois que o meu pai teve o primeiro AVC, todas as coisas lá de Marcelândia foram invadidas. Né? As fazendas que eram no centro da cidade, então teve que se passar para um outro grupo. Certo. Que não foi lá bastante correto com a minha família. Certo. Que eu não estou podendo falar porque advogado tá caro, né? Então é melhor a gente não falar. Não fala. Mas inclusive é o prefeito hoje de Marcelândia. E não pagou o que deveu, que comprou. Então isso é uma coisa que dói, né? Porque meu pai pegou 48 malárias. Muito tempo, naquela época se pegava muito, né? E aí a pessoa chegou lá com tudo pronto, né? E a sua mãe, Ana, eu tenho foto da dona Helena aí, que é uma pessoa ela que é maravilhosa. eu tenho muito carinho por ela, né? Ela é maravilhosa, essa foto atual. Ela está viva, muito bem. 86 anos, maravilhosa, lúcida, nunca fez um botox, não tem uma ruga na testa. Porque a gente sabe que enquanto seu pai estava trabalhando, ela que Sim, segurava ela a família, era diretora, né? de escola, ela casou-se, eu nasci, minha mãe tinha 30 anos, porque ela fez faculdade antes. Naquela época a mulher não fazia, Sim, né? Ela fez faculdade de pedagogia, então ela era diretora de escolas lá no interior, lá em Dracena. Só para matar a curiosidade, a gente tem uma foto sua aí com a sua bisavó, produção, para colocar, só para ver essa assim também. É incrível. Olha lá, incrível semelhança. Porque são 100 anos de diferença. E a tal da genética, né, Dalva? O tal do Impressionante. italiano é uma coisa muito forte. É impressionante. É impressionante que você vê que eu sou vesga como ela, a boca é fina como ela. Então, assim, essa foto, ela me impressiona muito. Eu fiz essa montagem porque o meu primo, um primo do meu pai, escreveu um livro sobre a família Bianchini, sobre essa chegada no Brasil. E aí essas fotos foram resgatadas por ele e estão no livro. Que maravilha. E aí, quando eu vi esse livro, eu me vi. Eu vi o meu avô, eu vi o meu pai e eu me vi. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? São quase 200 anos ali e as pessoas continuam iguais. Iguais. Impressionante. E você lembra muito seu pai também. Sim. E Ana, a gente sabe que você é uma mulher de personalidade muito forte, né? Você herdou isso dele também? Completamente. Né? Sem papa na língua. Eu sou até melhorada perto do que ele era. Né? Olha, eu não conhecia, mas era uma pessoa assim que admirável de ter feito esse trabalho todo lá atrás que ele deixou para vocês, né? Exato, é um legado, né, Dalva? Apesar de que com o falecimento dele aconteceu tudo isso, eu não conheço ninguém que tem uma cidade com seu nome, né? Não, que tá eu viva. também não. Não, eu conheço, que é você, minha exato, amiga, né? Então, assim, é muito bacana uma honra. isso. Eu acho que foi muito bonito ele ter colocado o nome dos filhos, né? E Marcelândia é uma super cidade, muito rica, tem muita produção de madeira sustentável, tem muita plantação de soja. É uma cidade... milionário o metro quadrado lá. Sim. Porque tudo que se planta lá dá. Então, assim, meu pai, ele foi realmente um herói, que não tem explicação. Não tem. Não. E gente, você falou uma cidade muito rica. E, Ana, vocês eram também muito ricos. Eu lembro, gente, da Ana, mocinha, antes dela casar, a Ana era uma princesa. Ela tinha os 15 anos da Ana Maria aqui em Cuiabá, que foi, conta pra gente dos seus 15 anos. Então, Dalva, eu aprendi na minha casa também que a gente não conta. Mas né? eu tô te perguntando e a gente só quer saber. Eu aprendi que a gente não fala. Então, eu sempre fui, você sabe que eu sou uma pessoa extremamente discreta. Eu sei, mas eu sou extremamente low profile, eu não gosto de contar vantagem, de nada disso, mas é história, né? Sim, eu fui criada como uma princesa desde que eu nasci. E eu lembro de você linda, Ana, linda. Aquela mocinha. Conta pra nós dos seus 15 anos. Então, os meus 15 anos, eu fiz muitas... você disse de uma personalidade forte. Eu me lembro eu desde os 4 anos, exercendo essa personalidade. Então, era realmente uma personalidade muito diferenciada e que os pais não conseguiam lidar. Naquela época não tinha psicologia, psicólogo, né? Então, assim, não uma personalidade ruim, porque eu sempre fui a melhor aluna, mas uma coisa extremamente autoritária para a idade. Mas as concessões que eu fiz, muitas, foi pelo meu pai. Porque, por exemplo, eu não queria festa de 15 anos. Eu sempre, desde os 9 anos, eu viajo sozinha, com excursões. E viajo com meu irmão. E aí a gente viajou até eu me casar, a gente viajou juntos. Eu fui emancipada muito cedo para a gente poder viajar juntos, já sem excursão, para fora do Brasil. E o meu aniversário de 15 anos, o auge que tinha em Cuiabá era o Hotel Áurea. Era chiquérrimo ali perto da Miranda Reis. Até hoje é um prédio abandonado, infelizmente, mas era um hotel muito chique e o restaurante era muito chique.
Então a gente arrumava muito, sabe? Cuiabá era uma sociedade chiquérrima. As mulheres andavam de paetê, sabe? A gente ia pro salão se arrumar, desde muito jovem. E o meu aniversário foi na cobertura do Áurea. Lá em cima tinha um salão de festas. E eu queria um piano de cauda. E aí esse piano de cauda subiu por fora do Áurea, pela cobertura, para chegar. Então as pessoas entravam e esse pianista estava tocando. E foi uma exigência do meu pai a minha festa de 15 anos. Porque eu já tinha tido festa de 10, de 11, de 12, de 13, de 14. E a festa de 15 eu falei, eu não quero, tem que convidar muita gente. Não, você não tem que querer. E aí, tudo bem, eu fiz a vontade dele, foi a festa. Era uma época que as meninas faziam festa, que dava sapatinho de cristal, sabe? Soltava não sei o quê. E eu achava aquilo que não combinava comigo. Então, mas a minha festa foi só um jantar, com um piano de cauda. E você ganhou um carro nesse dia. Ah, pois é, eu ganhei um carro. Eu ganhei um carro que hoje eu acho horrível quando eu vejo, mas sem julgamentos. Mas tinha um laço envolvido no carro, não como hoje, né? Porque naquela época não tinha essas coisas. Mas tinha um laço e era uma F1000 completa com Santo Antônio, porque ele falava, se você bater alguém, quem você bater que vai se machucar. Porque em Cuiabá, antigamente, gente, a gente tinha carro desde sempre. A gente dirigia, né? Desde sempre. Meu irmão dirigia desde os 10 anos. Ah, é horrível? Era outro mundo, era outra cidade. Todo mundo dirigia. Fernando Corrêa era de terra, não tinha asfalto. Então, assim, a gente teve Fapinha, que é aquele carrinho, desde que 8 anos. Então, a gente aprendeu a dirigir com 8 anos. E quando a gente ia para Marcelândia, a gente dirigia lá por tudo. Então, eu dirijo desde os 13 anos. E você teve todo esse glamour, passou por tudo isso, que você já era uma menina, uma socialite. Desde cedo, você sempre foi. Sempre. Eu estudei no Notre Dame, então eu estudei nas melhores famílias. Em Cuiabá, naquela época, as famílias se frequentavam. Então, por exemplo, as minhas festas, fora essa de 15 anos, as outras festas de 12, de 13, era a minha amiga convidada e a família dela convidada. Então, ia o pai, ia a mãe, iam os irmãos. A gente sempre teve uma casa muito bacana no Boa Esperança, que hoje é uma escola e, para ter uma ideia, é uma escola de 300 alunos. Olha o tamanho da casa. Então, a gente fazia muitas festas lá, houveram muitas festas lá naquela casa. Foi muito abençoada, é muito abençoada aquela casa. Então, era diferente, porque convidava-se toda a família. Aí, quando eu fui me casar, eu comecei a namorar muito jovem, antes dos 14 anos. Aliás, com 14 anos, eu comecei a namorar em setembro. E também, naquela época, a gente não namorava, assim, um monte de gente, não. Era tudo muito controlado, né? A gente era levada ali muito justo. Então, eu comecei a namorar em setembro, eu tinha 13 anos, em outubro eu fiz 14 e me casei com essa pessoa. E no meu casamento, depois de 9 anos de namoro, eu tinha 22, eu falei pro meu pai, tinha acabado de inaugurar eu tenho histórias com hotel, eu adoro hotel. Tinha acabado de inaugurar o Eldorado, onde é o Deville hoje. E eu ia muito para São Paulo, ficava no Maxud, que era o máximo aquele hotel, né? E aí o Eldorado inaugurado, eu falei, pai, eu vou casar, mas eu vou casar com brunch. Vai ser um café da manhã, almoço, eu vou convidar 150 pessoas e é assim que eu quero. Ele falou, tá, quanto que custa? Eu já tinha mais ou menos quanto custava. Ele falou, tá aí, como que você quer o dinheiro que eu vou te dar, mas eu não vou na sua festa. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque se for para fazer casamento, para eu ir na sua festa é do meu jeito. Foram 1.500 convidados no tênis clube, que teve que ser construído um anexo, quando o Cuiabá não existia nem cerimonial, não tinha empresa cerimonial, não tinha nada. Então, assim, uma amiga minha fez a decoração que era do jeito que eu queria, com as flores que as pessoas em Cuiabá nem conheciam. E foi uma mega festa com Dona Elza Biancardini, que fazia os grandes casamentos da época com cascatas e cascatas de camarão. E foi uma festa que eu não conhecia a maioria das pessoas, mas eu fiz o gosto dele. Então, como ele partiu muito cedo, eu sou muito feliz de ter feito o gosto dele. E você também era filha única, porque é um casal só. Um casal você só, e o Marcelo, exatamente. Né? Ô, Ana, você continuou, você casou-se, você continuou, óbvio, sendo socialite na época, que eu me lembro bem, que Fernando Baracate fazia as festas e quem recepcionava em Cuiabá as socialites do eixo Rio-São Paulo. Ana Maria Baracate foi na minha festa de 15 anos. E aí, Ana, você recepcionava então, essa mulheres. Coisa de socialite, eu vou fazer um parênteses. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu tinha um restaurante no centro de Cuiabá.
que eu era sócia de mais 2 casais amigos, nós éramos sócios, a gente servia 400 refeições no almoço ali na Barão de Melgaço, quando era o auge. Eu tinha 2 lojas quando o Shopping Goiabeiras inaugurou, que era a Dimpos e a Flip Martin. Então, assim, eu trabalhei desde muito cedo também. Essa coisa de socialite é uma coisa que veio naturalmente, né? Mas eu sempre trabalhei e sempre quis colocar para fora, porque eu achava, Dalva, a gente está falando aqui de coisas que eu aprendi que a gente não pode ter vergonha dos dons que Deus dá pra gente. Então, Deus me deu o dom da inteligência. Porque eu imaginava, quando eu era criança, que todas as pessoas eram inteligentes como eu. Porque eu sempre fui a primeira, sempre tudo que eu fui fazer, eu queria ser melhor. Teve coisas que eu não fui, por exemplo, eu não fui a melhor no balé, mas eu fui a melhor na natação, eu era a melhor na escola. E eu, na minha cabeça, achava que todas as pessoas podiam ser assim. Era só elas quererem, se esforçarem. E não é assim, é assim. dom. É dom. Aí eu tive uma reunião, eu saí do Notre Dame, fui para a escola técnica, daí na escola técnica eu já era líder, não sei o quê. E eu tive uma reunião à época, que não era mais o professor Otaíde, o Coronel Ataíde, que tem uma história gigante em Cuiabá, né, do Coronel Ataíde na escola técnica, era a professora Judite, que era diretora, e eu fui fazer uma reivindicação para ela. Tipo assim, eu conversei 15 minutos com ela, no meu primeiro semestre, no segundo semestre de escola técnica, ela parou, olhou para minha cara e falou assim, meu Deus, você é brilhante. Aí a minha ficha foi cair que eu era diferente. Você entende? Então, assim, eu sempre aprendi com meu pai, com a minha mãe, que a gente tem que ser modesto, que a gente não pode contar vantagem. Mas, assim, eu entendi que eu tinha uma coisa diferente, que eu tinha um dom. Então, mas você lá, voltando voltando ao ali... Baracate, eu não te respondi. A gente vai tergiversivando. Voltando só nessa época, quando você continuou casada, continuou sendo socialite e tal, e você fazia também eventos, que você foi presidente da CC. Não, eu fui voluntária da CC. É uma história bem linda. É linda, que eu Foram cheguei 10 a te anos. ver você organizando eu que organizava o Mac Dia Feliz, desfiles, obras de arte, exposições de arte. E era muito interessante esse trabalho seu também, de voluntária. Fiquei 10 anos lá na CC. Lindo. Eu comprei aquela casa, junto com a doutora Sueli, do Hospital do Câncer. Né? Aquela casa para CC. Que era um trabalho lindo também, porque além das badalações, é óbvio que tinha... mas eu usava isso a favor da CC. Eu acho que tem que ser assim. Quando você tem um acesso diferenciado às pessoas que têm um poder aquisitivo, que podem ajudar, você precisa usar isso para ajudar quem precisa. Eu acho que é isso que Jesus que abre diz mais pra as gente. mais, né? Sim, porque você tem todo o acesso, né? Eu acho que isso que ele dizia. É mais fácil um camelo, sei lá, como que é, um rico, mais difícil um rico passar do que o camelo lá na agulha, sei lá, uma coisa dessa. Joga no Google que vocês vão saber. Que Jesus falou. Então, eu acho que é mais... tem que ser para isso que você tem que usar a riqueza, que você tem que usar o conhecimento para ajudar quem realmente precisa. E são crianças que têm câncer e que não têm comida. Você entende? Então, assim, muito eu cheguei triste. aí num desses desfiles que você estava lá com essas crianças. Eu achei lindo da sua parte legal. na que época. Bom que você se Lembro lembra. muito, feliz. muito. Fiz com muito amor. As crianças desfilando, aquela passarela linda e você, assim, cuidando de cada detalhe ali, sabe? Muitos anos isso de aí dedicação. eu falei, olha que lindo, Ana Maria que está à frente disso tudo. E você colocou muita gente lá na época. Exatamente. Né? As pessoas foram a CC foi muito interessante. Foi muito interessante. Justamente. Começou numa história também muito interessante, que a gente tem que falar sobre isso, sabe? Para terminar essa coisa de preconceito. O meu filho tinha uma coleguinha na escola, no plural, que um dia, ele era muito pequeno, eles deviam ter 4 anos, um dia eu vi a menina careca. E aí eu fiquei muito impressionada e fui falar com a mãe da menina, que eu nem conhecia, do que tinha acontecido. Ela falou, ela teve um câncer muito raro e ela está curada, mas agora quem precisa se curar sou eu. Eu não era amiga dela. Eu só fui lá por solidariedade. Aí se passaram talvez uns 2 anos ou mais, ela falou assim, agora eu tô curada, você pode me ajudar? Aí eu falei, eu? Tipo, quem sou eu na fila do pão, né? Ela falou assim, então eu acho que você tem uma coisa diferente para você pode me ajudar porque você conhece todo mundo. Eu tô num movimento com a doutora Sueli pra gente comprar a casa da CC, porque só assim eu vou me curar do câncer da minha filha. E aí as pessoas de Cuiabá, quando eu entrava nos restaurantes, quando eu assumi essa coisa da CC, eu entrava, tinha o Adriano, né? Vamos falar de histórias passadas. O Adriano já era na Getúlio Vargas, o restaurante Adriano. Restaurante Adriano. E a sociedade toda almoçava lá aos domingos. Então eu chegava com os meus 2 filhos lindos, eles são maravilhosos,
realmente, e eu sentia as pessoas cutucando, uma cutucava a outra e cochichava na hora que eu entrava. Aí foi uma, foi duas, foi 3 vezes. Quando foi um certo dia, eu sentei na mesa da pessoa que cochichou e perguntei. Falei, olha, não é a primeira vez que isso acontece, porque eu sou dessas. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo? Ai, Ana, sabe o que é? A gente quer saber qual dos seus 2 filhos tem câncer. Então as pessoas acham que para você ajudar, você tem que ter o problema. E você não tem. Você tem só que ter bondade no coração. Justamente, nós temos fotos aí. Deixa eu mostrar essa foto linda com você, com a filhota. Ah, é? Linda. Ah, Maria Carolina. Com a Maria Carolina. Isso, ela é maravilhosa. Linda ela. Só não tem, você tem a Ana Carolina. Eu tenho a Maria Carolina e o João Flávio. E o João Flávio. Tem foto também do João Flávio com a minha nora, com a Andressa. Então, Ana, são os 2 filhos lindos que você tem. Maravilhosos, abençoados. Ela é professora de balé. Ela é professora de balé, ela Olha que adora, coisa linda. ela é bailarina, ela é professora de balé. E ela é extremamente dedicada, esforçada. E o João? O João é advogado também e ele trabalha já há 8 anos no Tribunal de Justiça e agora ele passou no concurso e ele é muito interessante porque os meus filhos, eles se desvincularam 2 sobrenomes deles, porque eles têm 2 sobrenomes de peso na cidade, né? Você bem sabe. Sim. Então, assim, eles já criaram a história deles. A Maria Carolina já é a melhor no que ela faz. Eu vou abrir um parênteses aqui, para quem não sabe, é que a Ana Maria Bianchini, que a gente está conversando... Não, amiga. Não, mas os pais das crianças são pessoas conhecidas. O querido, excelente pai. Excelente pai. Excelente pai. Então, assim, o que eu falo que é não um advogado muito conhecido muito famoso. da sociedade. Ele é o melhor advogado de Mato Grosso. Que é o Flávio Bertin. Isso. E eles optaram, eles são Bianchini e Bertin, né? São 2 nomes muito fortes, né? Sim. Então, são 2 sobrenomes muito fortes. E eu fiquei... eu não comecei a namorar com ele com 14 anos, me separei com 35. Então é uma vida, né? É uma vida Então, quer dizer, não tem essa história que não deu certo. Filhos, né? Tudo deu certo, só que tudo acaba, tudo cicla, como eu falo hoje em dia, né? E são 2 filhos lindos, e ele é um lindos, excelente pai, né? meus filhos são apaixonados pelo pai. Então tá tudo certo, tá tudo maravilhosamente bem. E é difícil você carregar 2 sobrenomes assim, né? Sim, que o pai eles são muito cobrados, que o pai né? se sobressai, que a mãe se sobressai. Então hoje eles já têm a própria história. Então isso é um dos meus maiores orgulhos. O João Flávio começou no Tribunal de Justiça fazendo a licitação, hoje ele é diretor de comunicação. Que maravilha. E ele vai só 33 anos semana que vem. Que maravilha. E a Ana Carolina E a Maria também, Carolina também, ela na área dela, no balé dela, ela é artista. É muito interessante porque o João Flávio se parece comigo, mas você olha pra ele e você sabe que ele é filho do pai dele. E a minha filha se parece com o pai dela, mas você olha pra ela e você sabe que ela é minha filha. Então Deus foi muito perfeito nisso. E eu vou chamar o comercial agora, porque no próximo bloco eu vou continuar essa conversa maravilhosa, gostosa aqui com a Ana Maria Bianchini, porque eu quero saber que depois disso tudo, que ela era socialite desde novinha, na década de 90, só tava a Ana Maria Bianchini em todas as páginas dos colunistas sociais. E era 80 também. 80, 90, justamente. E aí depois ela virou colunista social. Ela foi para o outro lado para escrever das outras pessoas. E a gente volta daqui a pouquinho. Espere aí. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal!
I'm American made, but large Venham, gente, venham desfrutar da piscina de ondas, criançada. I was born in the South, sometimes Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano. I don't like. Aquapark Pantanal, pertinho de você. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros. Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. Voltamos aqui hoje com nossa entrevistada especial, amiga querida Ana Maria Bianchini. Nós estávamos falando aqui durante o programa toda essa história dela, né? Que você que está chegando aí agora, ela teve na década de 80, 90, ela sempre foi socialite antes de casar, depois que casou continuou sendo também, né? E o pai muito abastado das coisas, desbravador desse nosso Mato Grosso, que deixou 2 cidades aqui em nome dos filhos dela e do irmão, e aí ela passou a ser colunista social. É isso que nós vamos falar agora, Ana. Como que foi você sair de lá, né? Você era evidência, estava nas páginas das colunas sociais nessa década de 80 e 90, aí você vem para cá para escrever sobre as pessoas, né? Como que foi essa mudança? Vou contar a história para você. Eu sempre gostei de escrever e sempre escrevi. E eu tinha um grande amigo que está no céu, que é o Luiz Branco, um grande maquiador, artista. Ele me ajudou muito na época da CC, ele me ajudava a fazer as exposições, os desfiles. E ele sabia que eu escrevia, porque a gente recitava junto, Fernando Pessoa, eu sempre gostei de poesia. E eu sempre escrevia as dedicatórias enormes dos presentes, as pessoas às vezes pediam para eu escrever a dedicatória. E a gente tinha uma amiga em comum, que é a Flávia Salem. E a Flávia estava começando com o Circuito Mato Grosso. E quando eu me separei, eu queria trabalhar em alguma coisa que eu não tivesse feito ainda, mas que eu tivesse prazer em fazer. E eu sempre fiz muitas festas, muitas festas. Enquanto solteira, depois de casada, depois festa de aniversário dos meus filhos, festa de recepção, festa na Chapada, festa na praia. E aí eu falei... Ana, não querendo te cortar, já te cartando. Gente, as festas da Ana, para vocês terem uma ideia, o que me veio na minha mente agora, por exemplo, chegava uma socialite, a Bela Loyola, na época, que vinha para uma festa aqui. A Zafir. Né, a Zafir. Ela recebia, ia para o Manso, com a lancha lá. Isso. A Ana tinha as melhores champanhes no barco dela, na lancha dela. Isso que o Manso estava começando, isso é o começo dos anos 2000. Começando, né? E você tinha, desde isso, ela sabia receber como ninguém. Eu sei porque eu sou testemunha, porque eu já fui recebida numa festa, eu já fui na casa dela, nessa época dela. É uma coisa assim incrível, um touché, sabe? Ela é diferenciada realmente para isso, para receber, porque eu sei, o que eu estou falando para vocês é que eu já presenciei, né, Ana Maria? É verdade, eu tenho prazer, eu acho que é um dom também, né? Então eu comecei a fazer festas e montei um escritório e tudo. E numa dessas a gente tinha, durante os sábados, uma vez por mês, a gente fazia um encontro de amigos 11 horas da manhã para fazer um brunch. Para a gente tomar uma champanhe, um frisante, eu gosto de cerveja também. E numa dessas a Flávia foi. E aí a Flávia falou, eu quero que você seja colunista social do meu jornal. Eu falei, você é louca, eu sou colunável, eu não sou colunista. Ela falou, não, mas você escreve, eu quero você conhece todas as pessoas te conhecem, e eu quero você. Eu falei, não. E ela me convidou mais umas 3 vezes.
E aí, quando ela me convidou a 4ª vez, eu falei, ou a 3ª vez, eu pensei, bom, se ela acha que eu posso, é porque eu posso. Então, Ana Maria, respira fundo e se apruma. Eu não sabia dar a fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Naquela época não tinha internet ainda, né? Tava começando a internet. Isso no começo dos anos 2000. Bem no começo. Tava começando a internet. Então, assim, não existia nada de tecnologia que tem hoje. E aí eu escrevia tudo à mão. E ela falou assim pra mim, o jornal volta dia 20 de janeiro. Naquela época era jornal, a gente ia férias, olha que você lembra disso, né? A gente ia férias, então o circuito tinha um mês de férias, saía todo, e não circulava o jornal que era semanal. E ela falou, a gente volta dia 20 de janeiro e eu sou amiga do Pércio de infância também, que o Pércio era... Pércio Briante, Pércio né? Briante, ex-marido da Flávia, que era sócio dela no circuito, também foi por aí a ponte. E aí, ele também sabia que eu escrevia, ele também sabia da minha história, porque o pai dele também é colonizador, então os nossos pais eram amigos, compravam aviões, o mesmo revendedor, sabe? Então a gente tinha uma amizade, assim, de família. E aí ela sabia dessa minha história. Então ela queria uma pessoa com esse meu lastro. E realmente, uma pessoa com o meu lastro que soubesse escrever, não tinha muito para onde ser. E a Flávia, ela é inteligentíssima. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, realmente. E aí ela falou, dia 20 eu quero a sua coluna, dia 20 vai sair o jornal. E aí eu falei, como assim, né? Aí eu fui na banca, morei muitos anos na Praça Popular, e o meu amigo dono da banca, eu falei, eu quero que você traga todos os jornais que não tem em Cuiabá, de todas as capitais. E nesse tempo eu fiquei estudando outras colunas, porque eu queria fazer diferente do que já tinha aqui. E aí quando foi dia 20, eu fiz a coluna à mão. Eu não sabia fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Eu passava o que eu tinha escrito no computador por e-mail e mandei e saiu essa primeira coluna. E como é que foi? Ela se chama coluna, como disse o Luiz, que foi ele quem deu o nome, essencial, porque ele falava que era essencial ter uma Ana Maria na sua vida. Ele falava assim. E aí a coluna se chamava Essencial e foi um super sucesso. Porque é diferente, Dalva, você falar de quem você não conhece ou de você falar dos seus. Então, eu não caí de paraquedas. Eu simplesmente falo da sociedade a qual eu pertenço. Você entende as entrelinhas, a diferença? Certeza. É muito diferente muito você diferente. falar porque aquela pessoa tem dinheiro, porque aquela pessoa pode te oferecer alguma vantagem, ou porque aquela pessoa está no auge, é hypada agora, do que você falar de quem você conhece, de quem você cresceu junto, de quem você acompanha, de quem você encontra nos mesmos restaurantes que você pode pagar a sua própria conta. Então foi assim, e eu falo, a minha maneira de escrever é como eu estou falando com vocês aqui. É exatamente o que eu escrevo, é como eu falo. É uma linguagem extremamente descolada. É como eu falo, com português correto, mas como eu falo, e foi um super sucesso. Sim. E começou assim, já são quase 20 anos. São quase 20 anos já escrevendo, porque assim, você mostra esse lado que você sabe que quem está lá do outro lado. Exato. Porque você já pertenceu, né? E eu sei como é lidar com isso. Por exemplo, eu dificilmente coloco uma foto de alguém sem pedir autorização da pessoa. Então, você, para falar da vida da pessoa, é uma coisa muito séria. Você entrar na vida da pessoa, você colocar uma foto da pessoa em público, é muito grave. Isso você não pode errar nome, você não pode escrever nome errado, você não pode escrever sobrenome errado. Então, assim, eu sou extremamente rigorosa com todas essas coisas. E quando eu não tenho tanta intimidade, eu falo com a pessoa, olha, eu vi uma foto super bonita sua, eu posso colunar? Porque não é porque a pessoa colocou na rede social que está liberado para você. Não é porque você é amiga dela do Instagram que aquela foto pode ser sua, na sua coluna, na sua jornal, na sua revista e hoje nas redes, né, justamente, do Instagram. Eu tenho uma coluna que é a coluna Bem Falada, que já tem 8 anos, que é uma coluna social que vai para a internet. Então, assim, esses pedidos e essa etiqueta que ficou meio ultrapassada esse nome, mas essa etiqueta sutil, ela não pode sumir. É educação da educação. Ana, e o que você acha que a gente já passou esse momento que você começou lá no iniciozinho de tudo de rede social? Você acha que teve essa mudança? Você acha que para o colunista social melhorou? Você acha que ele ficou em desuso? Eu acho que piorou muito. Piorou? Piorou muito, porque o que acontece? Cada pessoa é o dono da sua própria coluna social. Ela se expõe 24 horas, ela faz os seus stories,
ela fala onde ela tá, não precisa do colunista social falar que ela tá em tal lugar, ou que ela fez tal festa. É lógico que a gente, colunistas e não influencers, faz uma grande diferença. Eu faço questão de deixar registrada essa diferença. Justamente. O colunista social, ele naturalmente influencia. O trabalho dele é influenciar. A gente não brota do chão. Ana, e outra coisa, eu sempre costumo perguntar isso, porque assim, a pessoa ela vai lá, o dia inteiro ela postando, ou então todos os dias ela posta, mas um colunista falando dela é outra pessoa falando, não é ela se falando, né? Então o colunista tá aí, a diferença é isso. Sim, exatamente, isso, mas né? eu acho isso também, mas eu acho que o colunista precisa ter um instrumento dele fora da rede social. Eu estou no grupo da Record News, eu escrevo em 21 sites. São 21 links por dia. Então, quer dizer, quando você joga no Google o nome da pessoa, ela está linkada no Google por 21 sites. Isso faz muita diferença do que você estar somente no Instagram. Então, o colunista social, ele tem que ter, sim, você tem a sua revista, você está aqui na TV, você tem que ter um instrumento para você falar das pessoas. Simplesmente você se intitular colunista social e falar dos outros na sua rede social, isso não é colunismo. Não é colunismo. Não. E outra coisa, principalmente, Ana, a pessoa também, ela precisa, eu acho que autoridade, chama autoridade. O colunista tem autoridade para falar. É a única pessoa que pode falar da vida dos outros. Ele tem autoridade. Justamente. Porque a gente estudou para isso. Essa total diferença. Um influencer que vai vender uma blusinha ou que vai vender um carro, ele tem... Que autoridade é essa? Da pessoa que vende a blusa, que no mesmo tempo vende o carro, que no mesmo tempo vende um apartamento de 2 milhões. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Ela já entrou em algum apartamento de 2 milhões? Ela já viajou o mundo todo para ter experiência? Então, assim, não me confundam. Se me colocar numa lista de influencer, eu não recebo nenhum presente. Não preciso, eu não preciso, graças a Deus, de receber presente. Então, muito bem-vindos os presentes, mas assim, recebido, não. Se vai me comparar com influencer, com todo respeito aos influencers, tá? Porque eu respeito vários que trabalham muito. Mas tem outros também que eu não respeito, porque saem do chão, brotam e não tomam lugar da gente, Dalma, porque a gente tem essa autoridade. Mas que a gente, os colunistas, eles não têm mais aquela, vamos dizer, entre aspas, poder de antigamente. Antigamente você ficava curioso de olhar na coluna social, no jornal impresso, quem é que estava. Hoje ninguém mais tem essa isso. Curiosidade. Não. Mas essa coisa da autoridade que você falou é importantíssima, porque sim. a pessoa, ela dá... A Ana é colunista social. Entre você falar, Dalva Costa está na praia, e eu vou lá e ficar me mostrando, é totalmente diferente. Porque eu tenho milhões de pessoas para falar. Se eu escolhi falar de você, porque você é importante. Justamente. Quantas pessoas você tem para convidar para fazer entrevista? Se eu estou aqui fazendo entrevista com você, é porque você me considera uma pessoa importante. Sim, com certeza. Então é a sua autoridade, a qual eu respeito, que me fez estar aqui. Porque outras pessoas podem me convidar e eu vou falar, eu vou dar alguma desculpa, não vou. Sim. É porque eu respeito a sua autoridade. Então, assim, essa autoridade do colunismo, a gente tem que brigar muito para, sabe, para ser uma coisa que tenha lisura sempre, que seja correto. Eu não sou jornalista, mas eu posso ter o documento de jornalista pelo conjunto da obra. Sim. Só que eu sou advogada. Então, assim, eu não fiz jornalismo na época em Cuiabá, porque eu não tinha faculdade de jornalismo. Eu já namorava muito sério e eu não queria sair de Cuiabá. Mas, assim, hoje eu não preciso fazer... Amiga, o que a gente faz com o chat GPT? As pessoas que não sabem escrever, como é que faz? Você joga ali... Se você tiver o chat pago, ele consegue quase ler a sua mente. Então, mais do que nunca, eu penso que nós somos a última geração de colunistas. A última geração. Eu também acho que vai ser dificilmente porque... Não vai vir, não gente. Vai vir. Não. Até porque não está surgindo mais. Não, até porque não tem esse talento. Não sabe escrever. E justamente, e também não surge e mais. Não tem o jogo de cintura para falar das pessoas, para as pessoas ficarem felizes. Quando eu faço um texto da pessoa, aconteceu a semana passada, eu fiz um texto sobre a pessoa, que eu escrevo para uma revista que é de fora de Mato Grosso. E a minha amiga leu, ela falou assim, nossa, que coisa linda, Lê, você falando de mim. Então, quer dizer, isso é uma coisa que dá uma felicidade pra gente, que não tem tamanho. E outra coisa, né, Ana, a gente vê muito sobre imparcialidade. Eu acho que a pessoa não tem que misturar política do colunismo social. Hoje em dia, a gente vê muita coisa misturada. Não se pode misturar. Não, você tem que estar de forma alguma. Tem que ter essa lisura, essa imparcialidade.
imparcialidade, para não se meter nesse tipo de coisa, porque vai melindrar. É, porque daí os políticos vão ficar de bem e a gente que vai ficar ruim. Justamente. Né? E não tem porquê, não tem porque razão. coluna social não é fala para disso. xingar. Coluna social é para falar de coisa boa. Coluna social não é para falar que dar os sentimentos, dar uns pêsames, a gente não faz isso, né? Porque a coluna social é para falar com respeito, você pode até falar, mas eu acho de muitas coisas eu sou contra. Então, assim, eu faço o meu colunismo, eu faço do jeito... O que você é contra? Fala pra nós, Ana. Eu acho, por exemplo, que você colunar, que... Eu acho, pra começar de cara, que não tem que ficar com cara de pago. Todo mundo precisa receber porque precisa pagar as contas. Mas você tem como você saber para não ficar com cara de que tá pago. Aquela sabe? coisa daquela camuflada, Lógico, né? Você tem palavras para você usar, você tem que proteger esse seu cliente. Sim. Sabe? Não deixar escancarado em todas as colunas as mesmas pessoas. Então, tudo bem que você tem o seu nicho de amizade, mas você precisa abrir, você precisa falar de outras precisa coisas. Vir a cultura, né? Precisa a pessoa falar de da cultura, precisa falar da Academia Mato Grossense de Letras, para ver a pessoa ali. Precisa misturar e não só falar do que as mulheres que se acham, que a pessoa se acha linda, que acha rica. Então, assim, eu não tô criticando ninguém, até porque eu não sou ninguém para criticar. Eu tô numa fase absolutamente zen, de paz da minha vida. Isso eu tô usando para a minha pessoa, Ana Maria. Que você Esses são acha os meus critérios. Por isso que eu te perguntei. Exatamente isso. Então, assim, eu falo de cultura, eu falo do que eu acho importante, eu falo de política se eu achar que... Não para falar mal dos outros, jamais, mas para falar bem de quem eu acredito. Sim. Então, eu acho que o colunista... Para dar uma mesclada, né? Nisso aí, precisa dar uma mesclada. Vamos combinar que tudo na vida é bom senso? Né? Se as tudo. Pessoas tivessem bom senso... A educação, né? A gente fala muito, a gente tenta mostrar aqui e está sempre falando. Gente, novo rico sempre existiu e sempre vai existir. Um rico sempre foi novo rico. Foi Alguém sempre. Que seja 500 anos atrás, houve um que foi novo. E tem muitos maravilhosos que têm bom senso, que são amigáveis. Poucos, que hein, são, amiga? Poucos. Mas tem, poucos. né? Mas tem uns que exageram um pouco. A maioria exagera bastante, né? Então, entendeu? É essa coisa do bom senso. É porque o dinheiro, ele é feito para te agregar. Então é o que eu falo, vai estudar, né? Vai fazer vários cursos, falar várias línguas. Eu morei na Itália, meu irmão morou na França. Então, assim, isso você não tira da pessoa. Os meus filhos falam línguas, os meus filhos tocam instrumentos. Porque eles não tinham escolha, eles tinham que escolher uma arte, uma língua para falar. Então, isso que você dá para o seu filho, ninguém vai tirar dele. Porque o dinheiro, Dalva, a gente sabe, a gente que é colunista, mais do que nunca sabe que um dia está no social e no outro dia está no policial. Então o dinheiro vem, mas o dinheiro vai. A cultura e a educação ninguém tira de você. Ninguém tira. Não nós tira. Vamos para o comercial agora e daqui a pouquinho a gente vem. Eu quero saber um pouquinho mais da intimidade da Ana. Opa, fica aí, eu te aguardo. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente, venham desfrutar da piscina de ondas, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando!
I don't like. Aquapark Pantanal, pertinho de você. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros. Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. Voltamos aqui. Hoje nossa entrevistada é Ana Maria Bianchini, que é colunista social. E eu falei, puxando para aqui, para o intervalo, eu falei, nós vamos falar no outro bloco um pouco da particularidade da Ana Maria. E eu gostaria de saber, Ana, porque todo mundo sabe que você é uma escorpiana nata, né? Que você tem uma personalidade forte. Conta para nós, te atrapalha essa coisa da personalidade forte ou não? Dalva, sinceramente, não vou te dizer que atrapalha porque eu me banco, mas o mundo não é feito para mim. Porque o mundo não é feito para as pessoas de verdade, o mundo é feito para os falsos. O mundo é feito para aqueles que olham para você e falam, nossa, como você tá linda, vira as costas e fala, nossa, odeio aquela mulher. Então esse mundo não é para mim, porque se eu não acho que você tá linda, eu não vou te elogiar. Eu não vou te xingar, mas eu não vou te elogiar, eu só vou passar reto por você. Esse é o meu mundo. É o mundo eu sou escorpião com ascendente escorpião. Eu tenho toda essa história aí para trás do meu pai, eu tenho essa autoestima desde que eu sou criança, altíssima estima. Então não é que eu sou metida, insuportável, mal educada, arrogante, não é isso. É porque eu falo as coisas que eu acho. Então, se eu achar que aquela pessoa está sendo desagradável, aquela pessoa já sabe, como você já presenciou junto comigo, várias situações, eu vou chegar na pessoa e vou falar, com licença, você não está convidada, você, por favor, levante da minha mesa. Eu não vou fazer cara feia e não vou levantar da mesa porque a mesa é minha. Então, isso as pessoas não fazem. Então, eu me sinto um ET, um extraterrestre. Eu faço muitas postagens chamando minha nave mãe, sabe, gente? Porque muitas vezes a pessoa não está preparada, assim, e a Ana, ela é muito na lata, ela doa quem doer, ela fala, eu né, falo, Ana? E eu falo com muita educação. Muita educação. Mas a pessoa já sabe que eu vou falar. Então, assim, por que sabe que vai querer sentar na minha mesa se sabe que já falou mal de mim, que já teve problema comigo, que eu já tomei satisfações, assim, não é que tomar satisfações, é que, gente, eu não mexo com ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não arrumo confusão com ninguém, só que eu ser uma pessoa de verdade incomoda, porque eu tenho um mantra na minha vida, um deles que fala assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, tanto os de mentira incomodam os de verdade, como os de verdade, como eu, incomodam absurdamente quem é de mentira. Então, é assim que eu vivo e eu tenho absurdamente 1 milhão de amigos. Eu tenho muitos amigos que gostam de mim, eu sendo assim. E também, se não quiser gostar, beijo, não me liga, vai pra fila. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro e vai pra fila dos que não gostam, tá tudo bem. Ana, agora conta pra nós, você tem um sonho, algum sonho assim? Dalva, eu vou te falar bem a verdade, eu já realizei, acho que os meus sonhos, sabe? Eu tive muitas oportunidades realmente na vida, a gente falou de algumas aqui. Então, meu sonho hoje para minha família, para os meus filhos, é que tenham muita saúde. Eu acho que a saúde é tudo, porque se você pode ter o que você for, mas se você não tiver saúde, você não tem nada. Eu já passei pela falta de saúde, então eu sei o que é isso. Então, eu peço saúde, meu grande sonho é que todos tenham saúde, os meus filhos sejam abençoados, que tenham as famílias deles abençoadas. E eu tô cada vez, o menos para mim é cada vez mais.
Certo. E para você, o que é o sucesso, Ana? Porque a gente sabe que você, como eu falei aqui, lá no início, né, a gente começou mostrando a história de vida da Ana, que é muito lindo, dos antepassados dela, do pai dela, que foi um desbravador, que deu tudo. O pai da Ana tinha 3 aviões, deu toda uma estrutura. Com 15 anos, ela teve um baita de uma festa aqui em Cuiabá, que ela ganhou carro, e ela era colunável desde cedo. Tudo isso, você passou para o lado de cá, aí você veio para este lado do colunismo, você retratando a vida das pessoas, sendo que você já teve naquele métier, naquela coisa toda, e você ficou do outro lado. E você sabe muito bem o que é o sucesso. Absolutamente. Eu gostaria de saber o que você acha do sucesso. Sucesso é você se realizar no seu dom. É você ganhar o seu dinheiro fazendo o que você gosta de fazer. Isso para mim é sucesso. É sucesso, é felicidade, é gratidão. Porque quando você é infeliz em qualquer coisa que você esteja, que você seja infeliz, seja num relacionamento, seja num emprego, isso é muito triste. Então, o sucesso, para mim, a sensação de sucesso que eu já senti absurdas vezes, é porque eu sigo realmente aquilo que eu sou. Eu faço o que eu gosto de fazer e tudo o que eu faço do meu melhor. Eu dou o melhor de mim, como você disse, das minhas festas, as coisas que eu escrevo, as colunas que eu gravo, as colunas dos sites, isso para mim é sucesso. Então, assim, um monte de gente hoje nessa vida da internet, nessa rede da internet, que é tudo falso, né, Dalva? Porque é tudo líquido. Então, as pessoas hoje são, amanhã não são. Elas acham que sabem o que é sucesso. A gente, na verdade, sabe, porque a gente já teve esse sucesso reconhecido fora daqui, em outros lugares do Brasil, que a gente, sendo tão modesta como não fica por aí se achando. A gente carrega conosco a humildade, que eu acho que esse é o grande segredo. Certo. E você falou uma coisa muito bacana aí, Ana, que essa coisa da rede social, do imediatismo, né? O sucesso. Você tem quase 20 anos já no mercado, então você tem 20 anos, não são 20 dias, Exato. não são 20 meses, não. Né? Então ali são dia após dia, de altos e construção, baixos, construção para você chegar lá. Dá muito mais trabalho pra gente, né, Dalva? Porque eu tenho 50 e tantos mil seguidores e que você tem que administrar aquilo. Então dá muito mais trabalho, quer dizer, você cuidar das postagens, sabe? Cuidar de acesso, como é que tá aquela postagem. Eu não sou escrava da rede social. O dia que eu acordo, eu não quero postar nada, eu não posto. Eu não sou escrava, não ganho para postar, não tenho contratos de postagem, eu tenho contratos com as minhas colunas. Mas com story, essas coisas eu não tenho. Mas, automaticamente, como eu tô nessa rede, como são 50 mil pessoas que se diz uma micro-rede, porque é uma rede de verdade, são 50 mil pessoas de verdade. O que adianta a pessoa aí do nada ter 200, 300 mil se é tudo de mentira? E é não tudo tem comprado. bagagem para comprar. E não tem, além de ser comprado, não tem bagagem, não tem autoridade nenhuma. Então, só que é injusto, porque quando você vai ser contratada por uma multinacional, elas vão ver os seus seguidores. É extremamente injusto. Então, hoje dá muito mais trabalho a gente ser competente. A gente tem que ser competente e a gente tem que provar que a gente é competente. Aquela mesma história, né? Não basta ser mulher de César, ser honesta. Tem que comprovar que é honesta. Que é honesta. Então, dá muito mais trabalho hoje ser colunista social, a gente estar nessa rede social com essa responsabilidade que a gente tem. Não com o tal dos influencers, que vai lá e fala, comida boa desse restaurante, vem cá, custa não sei quanto. Nem sem querer imitar ninguém. Porque aí amanhã chega lá e faz no outro e faz do concorrente. Exato. Então, assim, não me cabe muito isso, sabe? Mas tá acabando, tá mudando. Tá mudando porque as pessoas estão enxergando isso, Demorou, né? mas tá chegando. Demorou muito, mas tá chegando. Graças a Deus chegou. Porque aí vende o concorrente no outro dia. Isso é péssimo. Então, quer dizer, não tem nada a perder, né? Esse brotou do chão. E a gente aqui, quantas vezes eu saí de barzinho, de festa, por que você já vai embora, Ana? Não, porque eu tenho coluna para escrever. Quantos anos eu passei escrevendo coluna diária, de jornal impresso, coluna diária, trabalhei 8 anos no Olhar Direto, com coluna diária, então quer dizer, seríssima coluna e coluna completa. Hoje eu faço matérias, eu faço notas, porque eu também me dei o direito de simplificar a minha vida, sabe, Dalva? Eu simplifiquei totalmente a minha vida. Então eu tenho editores que entendem, porque eu tenho por quê? Porque eu tenho autoridade para isso, porque eu tenho poder de falar, olha, para mim serve assim, para mim já não serve mais assim. Mas daquele tudo outro jeito, isso mas isso tudo foram tempo. 20 anos. Foram 20 você anos. Você que teve a primeira coluna eletrônica de Mato Grosso,
Quer dizer, de lá pra cá, como é que você faz? Como é que você tem uma revista impressa mensal? Quer dizer, todo mundo vê outro ditado, né? As pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. E é dia a muito dia. tombo. Porque é muito. muita gente querendo puxar tapete, porque eu e a Dalva somos as únicas colunistas de mulheres de Cuiabá. Vamos combinar que somos. Existem outras por aí paralelas, mas eu e a Dalva somos as originais. Ana, e conta pra nós aqui que eu quero saber. Entendedores entenderão. Ana Maria por Ana Maria. Quem é a Ana? A Ana Maria de verdade. Seja onde for, ao preço que for, com quem for, com quem eu estiver conversando, sempre com muita educação, você pode ser de verdade. Você tem que ter educação. Não vá em lugares que não vão somar na sua vida, acrescentar em nada na sua vida. Sabe? Não precisa fazer amizade se não bateu, se não deu certo. Viva a sua vida, e eu acho que humildade é tudo na vida da gente, Dalva, porque esse mundo ele não está girando, ele está capotando. Então a gente não sabe o dia do amanhã. Meu pai me ensinou isso. A gente não sabe o dia do amanhã. Então, sempre disse, quem tem não fala. Meu pai sempre falou. Eu permiti que a Dalva falasse tudo isso da minha vida, porque eu tenho muito respeito por ela e também tenho muito orgulho. Mas assim, não tem gente que não sabe, a maioria não sabe nada da minha vida e não precisa saber também. Quem interessa sabe. Né? Justamente. É isso que é importante. E eu agradeço quero agradecer, muito. Ana, por sua presença aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você engrandeceu contando a sua história, a história do seu pai, que é linda, desbravador, que deixou 2 cidades com o nome de vocês, da sua e do Marcelo, Marcelândia, que é uma cidade linda. Agradeço, Dona Helena, sua mãe, que é uma maravilhosa. Querida, seus filhos, agradeço pela sua presença aqui. Eu que agradeço também, amo sua família, sabe o quanto eu amo seus filhos. Amo Fernanda, Olivia, e é uma história que a gente está construindo há muito tempo também. Sim, e assim, Ana, você é uma pessoa querida, que a gente sabe que quem te conhece te entende e sabe que você é realmente assim. Quem gostar de você é assim. Eu não sou mal educada, gente. Não, eu jamais. Só não convivo onde não me interessa. Sim. São escolhas, eu acho que as pessoas todas deveriam viver assim. E também, gente, escorpião, né? Então, olha, agradeço mais uma vez. Ela teve uma irmã escorpião, então ela sabe muito do dia do meu aniversário. Sabe, e tem uma filha também escorpião. E a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer. Sucesso pro seu programa cada vez mais, Dalva, Ana, você merece. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que é sempre no sábado, às 18 horas, e domingo, ao reprise às 17 horas. E também no canal do YouTube, no programa Por Dalva Costa. Aguardo você. Obrigada.